Boa noite, graça e paz a todos os irmãos. Bom estarmos aqui juntos. Alguns eu já venho há mais tempo, outros revendo, que já não vejo há algum tempo, a não ser pelos WhatsApps da vida, né? Então, fico muito feliz. Tenho ali o Lucas, a Rafa. Lucas, eu tenho que contar uma coisa. Todas as vezes na minha vida em que aparece na TV aquela propaganda, agro é pop, agro é isso, eu só lembro de você. Você sabe por quê, né? Por causa da bendita da coxinha, porque o Lucas falava assim, coxinha agro, coxinha é pop, coxinha... Não tem jeito, eu só me lembro de você, então fica aí registrado. A Ana, bom te ver novamente aqui, Ana, é um prazer, e outros vários irmãos aqui, muito bom estarmos aqui. Mês da Juventude, estamos aí com um tema, tratando de algumas abordagens a partir desse tema, e hoje ficou para mim falar um pouco sobre o despertar do preparo, né? E dentro dessa ideia eu gostaria de, talvez, ir afunilando um pouquinho mais e colocar um subtema que eu coloquei, preparados até o fim. Se você ouvir um barulhão, não estranhe, é o microfone, de vez em quando dá esse negócio mesmo, fica tranquilo que já as coisas ficam normal aqui, tá? Então, segura aí que já se acerta tudo, tá? Pastor Júnior não está aqui, está de férias, antes que eu me esqueça de avisar, então, por isso que você não ouviu aí durante a transmissão. Convido os irmãos que abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 25, vamos ler do 25, do verso 1 ao verso 13. Então, Mateus, capítulo 25, verso 1, do 1 ao 13. Enquanto você abre aqui, nós já tratamos aí de alguns temas aqui, a ideia de despertar para a vida cristã com o Leandro, o pastor Leandro, sobre a fé com o pastor Júnior, sobre o chamado com o Fagner, semana passada. Ontem nós falamos sobre a questão do fim dos tempos com o Tiga. Então, hoje a gente está caminhando aí para mais essa, e semana que vem, se Deus quiser, estaremos encerrando essa série. Então, todos aí, Mateus, capítulo 25, do 1 ao 13. Então, o reino dos céus será o reino dos céus será como as 10 virgens, que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite, foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então, as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco do óleo, pois as nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas, vão e comprem óleo para vocês. E quando estavam fora, comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por esse tempo que o Senhor tem nos proporcionado, que possamos meditar, mas não somente meditar, mas que possamos aplicar a tua palavra em nossas vidas. Muito obrigado por tudo que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, essa parábola aqui, na verdade, ela faz parte de um conjunto com outras 2 parábolas, mas hoje a gente vai tratar só dela especificamente, dentro da nossa proposta, mas depois você pode ler as outras parábolas para você entender toda essa ideia de uma maneira mais completa. Então eu quero falar mesmo sobre essa questão de estar preparado. E é muito curioso, eu fui pesquisar essa questão do casamento na Palestina, e essa questão das 10 virgens estarem esperando o noivo, de fato, alguns historiadores vão colocar que era muito comum. Não só era comum, mas também era muito comum esse atraso. E até, em muitos casos,
o atraso do noivo era proposital, porque, segundo alguns especialistas, havia até meio que um joguinho ali em que o noivo atrasava, porque naquele caso, né, era o noivo que atrasava e não a noiva, né? Poderia falar bons tempos, mas não. Então, o que ele fazia? Ele demorava mesmo, as 10 virgens, as 10 damas de honra ali, elas tinham como obrigação esperar o noivo para chegar e entrar junto, e aí elas acabavam muitas vezes pegando no sono, e aí o noivo chegava, era anunciado, vinha uma pessoa e anunciava que o noivo estava chegando, para ver se encontrava realmente elas acordadas, ou se elas estavam ali já dormindo. Então era algo muito comum, e aqui o evangelista, o Mateus no caso, vai se utilizar dessa parábola para tratar de um tema aqui, de uma ideia, a qual eu espero conseguir compartilhar com vocês. Então, basicamente, essa é a ideia da parábola e o porquê da parábola, desse contexto, né? Essa lógica aí. Algumas coisas que a gente vê logo de cara, quando a gente entra nessa parábola. Logo de cara, nós podemos observar o quê? Que as 10 virgens estavam o quê? Esperando o noivo. Ou seja, todas estavam ali, na mesma situação, dormindo. Então, quando você olha para as 10 ali, elas estão no mesmo lugar, vestindo as mesmas roupas, para a mesma ocasião, aguardando o mesmo noivo. Tanto as prudentes, quanto as tolas, ou as insensatas, estavam na mesma situação. Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui, que diferentemente, eu, por exemplo, de várias coisas que eu já li e ouvi, não tem a ver aqui com dormir, porque geralmente quando a gente pega a ideia de estar dormindo, parece que no geral é estar despreparado, é estar não vigilante. Mas nesse caso aqui, não, porque as prudentes também estavam dormindo. Se dormir fosse algo errado, logo as prudentes não estariam dormindo, porque o texto já disse que elas eram prudentes. Então, irmãos, fica uma primeira dica aqui. Quando o texto diz uma coisa, o texto diz uma coisa. Não tenta inventar o que o texto não está dizendo sobre. Então, eram prudentes. O que predomina nessa parábola aqui é o fato de estar ou não preparado. E olha que coisa curiosa. Não basta estar desperto. Não basta acordar. Não basta estar vigilante. Não basta ouvir o chamado do noivo. Porque ouvir o chamado, muita gente ouve, muita gente escuta, muita gente toma decisão. Mas o que importa, de fato, quando nós pensamos em vida cristã, em caminhada cristã, é estar preparado para encontrar com Ele. Com Ele quem? Com o noivo. Então, irmãos, eu não quero ser o cara chato da vez, porque eu sou um cara extremamente emotivo. Extremamente emotivo. Eu choro mesmo. Esse dia eu estava assistindo Lilo e Stitch, chorei de novo. Então eu choro. Nós somos feitos de emoções. Mas olha só, e eu quero que você preste atenção nisso. No final, o que importa é estar preparado para encontrar com o noivo. Não adianta levantar a mão, chorar no culto. Não adianta vir aqui na frente. Não adianta postar texto bíblico no Instagram, Facebook e mais redes que eu não conheço. Não adianta você comprar uma Bíblia nova, contar um testemunho nas redes sociais, porque no final das contas, o que vai determinar a minha e a sua história é como nós chegamos no final. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Paulo já fala sobre isso. Então, a grande questão aqui é como nós vamos chegar no final. Como que o noivo vai nos encontrar? E a questão não é estar dormindo. Já diz lendas, e eu digo lenda porque eu não sou dessa época, apesar da minha idade, mas que alguns irmãos, outrora, em tempos longínquos, os irmãos dormiam até de terno, porque tinha medo, vai que Jesus volta e me pega desprevenido. Alguns irmãos não iam para a praia, porque se fosse para a praia tinha que ser de social, porque vai que Jesus volta. Então nós vamos atrelando
ao encontro com Ele, com uma série de coisas que não tem nada a ver. Quando na verdade, o estar preparado é muito mais uma questão de relacionamento. Vamos chegar lá. E olha só, as 10 virgens, elas tinham o quê? Lâmpadas. Todas elas tinham condições, estrutura que foi fornecida pelo noivo. Então não havia diferença em relação a isso. Todas tinham o quê? Oportunidade. Ou, eu gosto de usar esse termo, elas tinham os meios para queimar o óleo. Não faltava o meio para queimar o óleo. Elas tinham o quê? Lâmpadas. E aí eu quero te fazer algumas perguntas para você e para mim aqui. Deixa eu te perguntar, quantas Bíblias você tem? Quantas versões de Bíblia existem? Quantos livros você já comprou? Talvez você seja como eu, você tem livro lá para ler por 2 vidas. Quantos acessos você tem a culto, pregação, podcast, a pastores, a líderes, a professores, a EBDs e uma série de outras coisas? Eu e você, nós podemos dizer um monte de coisa, mas nós não vamos poder dizer que nos faltou estrutura, que nos faltou oportunidade. Pode ter faltado atitude, vontade, mas não oportunidade. E quando você vai lendo esse texto aqui, você percebe muita coisa. Todas começaram o quê? Queimando. E toda vez que eu falar queimando durante esse texto, que geralmente quando nós falamos queimando parece algo ruim, mas o queimando aqui é vivendo essa vida cristã, é brilhando, é produzindo esse fogo do Espírito Santo. Então toda vez que eu falar elas estavam queimando ou estava queimando, é nesse contexto, é nesse sentido de vida cristã, de produzindo para o reino. Todas começaram queimando. Como eu disse, dormir não é, nesse caso, negligência, pois as 10 estavam cansadas, esperando o noivo, e adormeceram. A nossa vida, nós temos que descansar. Nós temos família, filhos, ministério, nós temos uma vida. Todos nós estamos esperando o noivo. Só que aí, enquanto fazemos isso, esperamos o noivo, esperamos a volta de Cristo. Tiganá falou ontem sobre isso. Mas tem uma coisa que faz toda a diferença. Tem uma diferença que faz toda a diferença entre as 5 prudentes e as 5 que não eram prudentes. E o que vai determinar essa diferença? E aí, é o que eu gostaria de tentar trabalhar com vocês aqui esta noite. Pelo menos 4 lições sobre estar preparados até o fim. Primeiro, estar preparado não é sobre intensidade. Estava conversando isso com a Sara, acho que ontem também. Estar preparado não é sobre intensidade, mas é sobre uma intensa continuidade. O desafio da nossa caminhada não é apenas começar queimando, começar fazendo, começar com alto fogo, com alta labareda, com alta performance, mas a vida cristã é de servir até o fim, queimando com a sua lâmpada acesa até a chegada do noivo. Precisamos chegar ao fim. Irmãos, existe uma frase, cuidado agora, que eu acho muito icônica. Alguém chega para você e diz assim: mas você está lá na igreja, às vezes fazendo e tal, não sei o quê. Aí Luciano vem e fala assim: mas é o primeiro amor. Logo, logo passa. Que negócio é esse? É tipo casado. O casal está lá, casou, estão lá no nos primeiros meses, está no primeiro ano, aí vem o abençoado e fala assim: mas é assim mesmo. Depois de passar um ano de casado, você vai ver. Vai cuidar da tua vida? Vai abençoar? Não. Mas a questão aqui, de fato, não é começar acelerado, não é começar intenso somente, mas é de uma continuidade. Então eu volto a repetir, o desafio da caminhada não é apenas começar queimando alto, não é alta performance, mas é servir, é seguir e terminar com a sua lâmpada acesa até a chegada do noivo. Precisamos seguir queimando intensamente até o fim. E como é que nós vamos fazer isso? Que aí é uma pergunta de $1 milhão. A principal
coisa, para você e eu chegarmos até o fim, a nossa trajetória cristã, para chegarmos bem, para chegarmos no final e encontrarmos o Senhor, porque a Bíblia nos diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e prestar o bem ou mal que fizemos da nossa vida. Irmão, depois você pode ir lá, 1 Coríntios capítulo 3, e trabalhar isso daí, você vai ver que isso está falando justamente de serviço, de vida, de caminhada, do que nós queimamos em termos de produzir para o reino durante a nossa trajetória. Porque tem muita gente enganada, tem muita gente achando que basta ser salvo. Ser salvo por Jesus, resolve um problema. Maravilha, vai para o céu, aleluia, Deus te abençoe. Mas não se trata só disso. E você pode estender isso para a vida. A questão não é só casar. Casar, em tese, é fácil. Assina o papel. A questão é permanecer casado. E como se vive casado? É viver essa relação intensamente. Irmãos, eu sou totalmente contra essas lógicas de que, mas depois de 10 anos esfria, depois de 10 anos apaga. Não! Se isso acontece, é um problema que precisa ser resolvido. Na caminhada cristã não é diferente. E aqui nós podemos aprender lá em João capítulo 15, que a principal coisa é permanecer. João 15 nos diz, nosso trabalho é permanecer onde? Nele. Para que assim possamos dar frutos. Irmãos, às vezes a gente chega na igreja, e a gente se envolve, falando bem no contexto de igreja, e a gente tem uma lógica, que é a lógica de fazer, de produzir. E nós corremos de um canto para o outro, entramos em 30 ministérios e começamos a fazer um monte de coisa, e a gente não percebe que, na verdade, a produção do fruto verdadeiro não está nesse correr para fazer, mas no permanecer, porque é permanecendo nele que eu e você vamos, de fato, gerar frutos e frutos que permaneçam. Não adianta sair correndo e achar que está preparado porque está fazendo um monte de coisa, queimar alto. O que precisamos, primeiramente, é parar e saber que o fundamental da minha e da sua jornada é estar conectado, é estar ligado à videira. Não tem vida fora da videira, não tem vida fora de Cristo. Não há como produzir um fruto que permaneça fora do Senhor. E durante essa caminhada, irmão, não se engane, durante essa trajetória vai ter forças, vão ter situações, vai ter inimigo, vai ter a carne, vai ter o mundo, vai ter uma série de circunstâncias que vão lutar para te afastar, para te tirar da videira. E a sua resposta tem que ser cada vez mais ficar na videira. E quanto mais o mundo oprimir, quanto mais tentar sofrer, quanto mais o inimigo lutar, mais fundamentado você fica na videira. Precisamos nunca nos esquecermos que você é chamado, primeiramente, para permanecer, para depois produzir. E olha só, e esse é muito curioso, essa nossa lógica de produção e de fazer. A gente teve o culto ontem da juventude aqui, culto, para mim, extremamente especial. Meu filho tocando a primeira vez, teclado, um monte de adolescente envolvido, enfim, né? Quem estava aqui ontem assistiu, viu? Eu quase chorei aqui, mas tudo bem. Pedi para editar. E aí, é muito curioso que alguém pode chegar para mim e falar assim, o culto foi uma bênção ontem. Eu falo, foi mesmo, ontem foi, pá, tal. Ele falou, cara, e aí? Né? Qual vai ser o resultado, né? Como é que foi isso? Foi bom? Eu falo, cara, na verdade, a minha melhor resposta para essa pergunta é essa. Eu não sei. Como assim? Mas o culto não foi bom? Foi. Mas não sei o quê? Foi. Mas eu não sei. Sabe por que eu não sei? Porque o trabalho de ontem, o que foi feito ontem, o envolvimento de ontem, eu vou saber daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, os frutos desse encontro, os frutos desse culto, os frutos dessa palavra, os frutos de tudo isso que nós estamos fazendo e caminhando, nós vamos ver lá na frente, bem lá na frente.
Não é agora, porque agora é permanecer, agora é ficar, não é dar fruto. O fruto leva tempo, fruto de qualidade, você não planta hoje e colhe amanhã. Eu uma vez fui na casa da minha avó, cavei um buraco, joguei a semente, joguei água, tampei, sentei e fiquei esperando. Estaria lá até hoje esperando. Porque não é assim. Então o que nós vamos ver vai ser lá no fim. E no fim, do fim, é que será o resultado da nossa vida. Para sabermos se de fato estávamos preparados para o encontro com o noivo. O fruto não é hoje. O fruto será mais adiante. Lembra, a questão não é sobre intensidade aqui. A questão aqui é sobre continuidade. E é muito engraçado, eu tive uma experiência, há um tempo atrás, professor da classe dos adolescentes, alguns anos atrás, teve um imprevisto e não pôde vir. E me ligou e falou, cara, o carro quebrou, não vou chegar e tal, faltava 10 minutos para começar a aula dos adolescentes. Eu falei, tranquilo, né? Fui lá, peguei a revista, sentei, li, dei uma aula. Acabou a aula, as pessoas que estavam comigo, eu vi a conversa, falaram assim, você é bom mesmo, hein? Você preparou uma aula em 10 minutos. Falei, não, eu não preparei uma aula em 10 minutos. Fazem 23 anos que eu estou preparando essa aula. Fazem 23 anos que eu estou me preparando para esse momento, porque a minha caminhada, a minha história não começa agora. A minha intensidade, ela não é naquele momento que eu preparei a aula, 10 minutos antes. Ela vem acontecendo há muitos e muitos anos, para que naquele momento eu pudesse dar um fruto. Então não é sobre intensidade, é sobre continuidade. Estar ligado na videira, para quando eu me encontrar com o noivo, ele possa ver do meu trabalho, que realmente foi um trabalho que veio por estar nele, estar ligado nele. Há 23 anos que eu estava me preparando, há 23 anos que eu aceitei Jesus, e desde que eu aceitei, eu venho nessa caminhada de continuidade, para que eu possa gerar um fruto, e um fruto que vem a partir do fato de eu estar conectado na videira. Segunda coisa, não adianta andar somente com pessoas cheias de óleo, cheias do Espírito, cheias de Deus. Isso é importante, mas não é suficiente. Andar com pessoas cheias de óleo, cheias da unção, cheias de Deus, ou seja, estar com pessoas preparadas, capacitadas, que estão em continuidade, estão vivendo, não vai resolver nem a sua, nem a minha vida. Você e eu temos que ter o nosso próprio óleo, a nossa própria relação. Nós temos que ter o Espírito Santo em nossa vida. Nós temos que ter a nossa continuidade, a nossa profundidade com Deus. Não adianta, muita gente fala assim, eu sou da igreja tal, eu sou do pastor tal, eu ando com o líder tal, eu sou do ministério tal, eu estou debaixo da unção profética poderosa do ciclano, do beltrano, daquele ou daquele outro. Mas o que eu e você precisamos é estar debaixo da graça de Deus. Nós precisamos estar conectados com a videira. Nós precisamos é estar continuamente queimando, recebendo do Senhor esse óleo, para que sejamos encontrados prontos naquele dia, na chegada do noivo. E quando você vai olhando ali no verso 8, você vê que aquelas virgens imprudentes, elas tinham também alguma coisa, elas tinham quantidade de óleo. Mas o óleo que elas tinham foi só por um momento, foi só por uma fase da caminhada. Eu gosto de usar esse termo, Pega a visão. Tem gente produzindo óleo só para agora. Produz um brilho intenso, forte e grande. Mas essa pessoa não está preparada, porque ela não tem óleo para chegar até o fim. Irmãos, e uma coisa que eu acho maravilhosa é quando eu vou usar a minha comunidade de fé, eu olho para essa igreja, e eu vejo aqui muitos irmãos, idosos,
que há muitos e muitos anos e décadas que esses caras e essas irmãs vêm queimando, vêm produzindo para o reino. Eu, quando paro aqui para pensar, eu sou meio ruim de lembrar de várias pessoas, mas eu me lembro, por exemplo, do irmão Raimundinho, que é da nossa comunidade. Esse irmão vem há décadas. Esse irmão, você vai lá na EBD, está o irmão lá no chat, comentando, fazendo pergunta, mudo de revista, o irmão já me liga, e aí pastor, tem a minha revista? Irmã Leda, às vezes eu vou em algum hospital visitar o irmão, a irmã dela já está lá faz 2 horas. Eu falo, mas como é que você chegou aqui primeiro que eu? Ela fala, irmão, enquanto Deus me der perna, eu estou aqui na... Então tem irmãos que são um exemplo para mim e para você, que estão intensamente, continuamente queimando esse óleo, produzindo para o reino, vivendo essa vida intensa com Cristo. Não adianta andar só com quem é cheio, você precisa estar cheio. Não adianta andar com quem está queimando, se você não está queimando. Não adianta. Aquilo que é dele. E Deus tem algo para você, você precisa viver o que Deus tem para você aqui e produzir o que Deus colocou para você neste lugar. Terceira coisa. Para estar preparado até o fim, aprenda uma palavra-chave. Irmãos, essa palavra aqui é uma palavra, eu vou usar aqui, profética, sobrenatural, que vai assim mudar a sua vida, na hora que você aprender ela. Segura aí. Qual é a palavra-chave para que você esteja preparado até o fim? Vou falar essa palavra no original, grego, hebraico, aramaico, latim. Não! Para chegar até o fim, aprenda a palavra-chave da vida, não. Essa é a palavra que fará toda a diferença na sua e na minha preparação. Vou dar um exemplo. E não fica bravo. Qual foi, por exemplo, o último lançamento do cinema? Semana passada. Sabe? Qual foi o último jogador que foi contratado pelo seu time de futebol? Qual foi o último jogo que você jogou? Qual foi a última série que você maratonou? Qual foi a última sessão de filmes que você viu? Falar baixinho. São os meus nãos que definem a minha e a sua preparação. O chegar preparado até o fim. Vou explicar agora. Irmão, nós temos uma cultura, nós dissemos sim para um monte de coisas. Se você prestar atenção na minha fala aqui, eu não falei de nenhuma coisa pecaminosa, de nenhuma heresia. Cinema, filme, jogo, eu gosto muito de jogar videogame. Não falei de nenhuma coisa que é pecado. Mas sabe qual é o problema? Nós queremos chegar até o fim, queimando intensamente, cheio do Espírito, vivendo na presença de Deus. Mas nós dissemos sim para tudo aquilo que deveria ser secundário em nossas vidas. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas quais são as prioridades? É engraçado, quando você quer passar num concurso, você vai lá e estuda 1 mês, 2, 3, 1 ano. Quando você quer entrar no emprego, você se prepara, você estuda, você faz um monte de coisa. Você diz não para uma série de coisas e diz sim para aquilo. Mas o que me deixa um pouco descontente é que nós temos muitas vezes aquilo que é ligado à vida cristã, aquilo que é ligado ao serviço do reino, aquilo que é ligado a queimar intensamente na presença de Deus, nós temos como secundário. Nós dissemos sim para um monte de coisas, nós colocamos tudo como prioridade, mas nós temos uma dificuldade enorme, eu tenho uma dificuldade enorme na minha vida muitas vezes, de colocar as coisas de Deus como prioridade. Não estou falando de ser religioso, não estou falando de bater carteirinha na igreja, eu estou falando de entender quem eu sou, filho de quem eu sou, e o que eu estou fazendo, o que eu estou queimando nessa minha trajetória, para quando eu chegar e encontrar com o noivo olhar e falar, olha, a vida que você viveu realmente foi uma vida que queimou intensamente na presença do Pai, uma vida que queimou, que brilhou no reino. Nós temos que aprender a priorizar, como já disse Carlito Paz, aquilo que é em primeiro lugar, colocar
em primeiro lugar. E olha só como que isso é importante, gente. É muito importante, é muito sério. Daqui a 100 anos, ninguém vai lembrar de mim. Talvez nem de você, talvez nem dessa igreja. Daqui a 100 anos, ninguém vai lembrar do que eu fiz, do que eu deixei de fazer. Talvez daqui a 100 anos você nem vai lembrar dessa mensagem aqui. Talvez você lembre de algumas semanas para brigar comigo. Mas daqui a 100 anos você não vai lembrar. Você não vai lembrar. Mas, talvez, por meio da sua vida, por meio dessa sua intensidade, uma geração de pessoas vão ouvir de Jesus, vão se achegar a Jesus, e essas pessoas vão caminhar produzindo para o reino, por meio da sua ação, por meio do seu fogo, por meio da unção que estava sobre você, por meio desse óleo que Deus depositou na sua vida. Então, irmão, você não tem ideia do que pode acontecer quando você coloca as coisas de Deus em primeiro lugar. Eu me lembro que um dia eu sentado, como falei isso hoje na IBD, eu sentado numa praça, numa crise existencial, numa crise, sei lá, de vida, de ministério, e eu estava ali pensando, é isso que eu quero, que eu não quero, e agora e tal, e fiquei ali, e eu ouvi uma palavra de alguém, e a palavra daquele alguém mudou toda a minha trajetória. Aquele homem de Deus, ele deu uma palavra que entrou no meu coração, e com essa palavra eu falei, não, eu tenho que colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, e eu segui, e graças a Deus, eu continuei, e Deus tem usado a minha vida, a vida de muitos outros, para fazer com que outros também continuem intensamente na presença de Deus, fazendo aquilo para o qual elas foram chamadas. Então, coloque o que é primeiro lugar em primeiro lugar. E em primeiro lugar, sempre Deus. A partir de Deus, todas as outras coisas na nossa história vão ser bem ordenadas. Quarto, ter muita informação não é estar preparado. Elas conheciam o noivo, elas tinham as roupas para quem ia se encontrar com o noivo, elas tinham até uma lamparina, elas tinham muita coisa, conheciam as outras 5, mas ter informação sobre pessoas não é conhecer pessoas. Olha só, não adianta ter um monte de informação sobre alguém. Não adianta, no meu caso, ler sobre Lewis, ler sobre Toque, Cheston, Keller, Nicodemos. Isso não quer dizer que eu conheço os caras, quer dizer que eu li sobre eles, que eu conheço muita coisa a respeito deles. Não é sobre informações, é sobre ter relacionamento. Eu não posso ir na casa de nenhum desses caras que eu fui, nem dos que estão vivos. Posso ir na casa do Tim Keller, nem na Nicodemos, nem do Hernandes. Com muito, não posso. Mas a questão aqui não é sobre informação. A questão aqui não é saber muito sobre Jesus, mas é sobre ter relacionamento. É ter um relacionamento com Ele, de devoção, de intimidade, de obediência, submissão, amor, serviço. Não é somente saber sobre Jesus. Muita gente sabe sobre Jesus, inclusive o demônio, mais do que eu e você. Eu não posso conversar com muitos desses caras que eu citei. Não posso. Mas eu posso hoje, aqui, e você, onde você está, falar com Jesus. Você tem total acesso, você tem total liberdade de falar com Jesus, de aprender de Jesus, de aprender com Jesus. Eu não posso sentar com eles, mas posso sentar com Jesus. Prepara, é uma caminhada de discipulado com Jesus. Para estar preparado até o fim, é preciso prática. Eu não estou aqui, irmãos, desprezando o livro, desprezando o conhecimento. Eu, quem sabe, gosto muito de ler. Mas a questão aqui não é sobre isso somente, mas é um intenso andar com Jesus. Conhecer Jesus e ser conhecido por Ele. Um livro, uma faculdade, um curso, um filme, nunca vai substituir um processo de relacionamento. E quando se fala de igreja, nenhuma dessas coisas que eu citei vai substituir chão de igreja, viver igreja. E viver igreja não é viver templo, não é viver somente um momento religioso, mas é viver relacionamento com Deus e com o outro.
Tem muita gente vindo na igreja cumprir escala, tem muita gente que vem para a igreja para dar aula, tem muita gente que vem para a igreja porque acha que se fizer uma certa coisa no mundo religioso, vai lhe garantir que vai chegar no fim preparado, que vai chegar no fim e o noivo vai lá e fala assim, que legal, vi que você cumpriu escala lá e tal, eu vi que você foi lá, mesmo reclamando que você foi lá ligar as luzes, você foi lá fazer não sei o quê. Nós não somos chamados para isso, nós somos chamados para viver intensamente numa relação que queime na presença de Deus. Eu volto a dizer, o queimar aqui é ser essa luz que brilha e que reflita o noivo, que reflita Jesus, para que as pessoas que estão perdidas possam, por meio da minha e da sua vida, conhecer o nosso Salvador. Estar preparado é saber quem Ele é não ser enganado, é não ser iludido, é você dizer não para tudo aquilo que afasta eu e você da presença dEle. Estar preparado até o fim não é começar intenso, mas é uma continuidade, é priorizar, é saber quem você é, e você e eu somos filhos do Pai. E que a minha vida e que a sua vida possa, de fato, ser cheia desse óleo que queime continuamente até a volta do noivo. E eu quero concluir te lembrando que estar preparado, chegar preparado, primeiro, é um estilo de vida que não é sobre intensidade, mas é sobre constante intensidade, é sobre continuidade. O desafio não é começar queimando forte, mas o desafio é queimar forte até o fim. Não adianta andar com pessoas cheias de óleo. Óleo não se empresta. Você não vai pegar o dom do outro, você não vai pegar a unção do outro. Óleo não se empresta. Você precisa ter o seu, precisa receber do Pai o seu. Candeia, estrutura, não garante óleo. Você pode ter muito preparo, você pode ter muito conhecimento, você pode ler muita coisa, mas se você não tiver uma vida ligada na videira, não vai resolver. Terceiro, nunca se esqueça, a palavra-chave é não. Temos que aprender a proteger o nosso coração, temos que aprender a proteger a nossa relação com Deus. Os seus nãos e os meus nãos revelam quais são as nossas prioridades. Nada pode roubar, você não pode permitir que nada venha roubar a sua prioridade de buscar aquilo que é eterno. Ter informações não é conhecer, conhecimento é adquirido com tempo de qualidade, juntos, intimidade. Não estamos falando sobre um livro que um autor que morreu. Não estamos falando sobre algo que alguém escreveu e esse alguém não existe mais. Mas nós estamos falando sobre Ele, aquele que vive e vive para sempre. Estar preparado até o fim não é sobre hoje, sobre agora. Não é queimar fortemente aqui, mas é sobre uma jornada de continuidade. O noivo vem. O noivo vem. Como é que está a minha e a sua lâmpada? Está queimando? Está brilhando? Está intensa? Que essa noite o Senhor possa encher a sua lâmpada com óleo. Que essa noite você e eu possamos seguir queimando intensamente até o dia do encontro com o noivo. Baixa a cabeça, vamos orar. Senhor, ó Pai, nós te damos graça, porque o Senhor é um Deus de amor, de misericórdia, que o Senhor nos tem chamado para um relacionamento de intimidade, ó Pai. Senhor, que nós não sejamos encontrados como aquelas virgens imprudentes, ó Pai, que não se prepararam para encontrar com o noivo, Pai, que viveram uma vida só para o momento, que viveram uma vida intensamente só para o agora, Pai, mas que nós sejamos encontrados como as virgens prudentes, que levaram o seu óleo, Pai, que estavam preparadas para que quando o Senhor chegasse, elas tivessem aquilo para queimar na presença dEle, ó Deus. Que a nossa vida seja, ó Pai, uma continuidade, ó Pai,
na tua presença, que a nossa vida seja uma continuidade de queimar, ó Pai, fazendo, ó Pai, com que o brilho de Cristo, Pai, se revele por meio das nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. E se alguém aqui, ó Pai, não está vivendo, Pai, essa relação com o Senhor, que o Teu Espírito Santo venha agora nos transformar, nos moldar, e que o nosso viver seja um viver intensamente contínuo na Tua presença, Pai. Muito obrigado por tudo que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.